Então, pessoal, bom dia, né, a todos. Como eu havia conversado com vocês, hoje a gente conta com a participação da Tamires. A Tamires Costa, ela é graduanda da bacharelado, né, da matemática bacharelado. Ela participa do nosso projeto de extensão Rede Social Matemática Suave, né, da qual eu sou a coordenadora. A Tamires, ela conheceu o LaTeX através de um projeto. Então, mais um projeto da área de matemática coordenado pelo professor Claudemir, né? E foi por meio desse projeto que ela se apaixonou por esse LaTeX aí. Desde então, ela vem fazendo um mergulho nessa área, nessa temática, e se aprofundando, pesquisando bastante sobre isso. Tudo que ela faz, são palavras dela, tudo que ela quer fazer, até as aulas que ela assiste, ela já digita nesse formato de LaTeX. Então, desde o início da graduação, ela é um exemplo disso e ela já começou a se envolver em projetos da área. Então, ela é bem dinâmica, assim, ela participa de um projeto de ensino, já participou de outros, participa desse projeto de extensão e já participou de vários projetos de pesquisa. Então, ela é uma aluna bem versátil, né? Ela entrou em 2017, né, e está dando os passos finais para concluir a graduação. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu agradeço a Tamires por ter aceito o convite em participar aqui para dar essa palestra para vocês. E eu passo a palavra a você, Tamires. Obrigada pelas palavras, professora. Como a professora mesmo disse, meu nome é Tamires. O projeto que ela citou, o nome é Aprendendo LaTeX, do professor Claudemir. Eu fui a primeira bolsista do projeto e lá a gente desenvolveu um manual que até hoje está sendo utilizado pelos alunos, onde eles fazem mini cursos introdutórios para as pessoas aprenderem mais sobre o LaTeX. Esse manual eu tenho até hoje, tipo, a minha versão, mas ele já foi atualizado um pouco mais pelos outros bolsistas, como a professora disse, eu entrei em 2017, né? Já era para ter formado, mas a pandemia não deixou, mas eu estou terminando e pretendo formar em 2022. Como a professora também comentou, já participei de vários projetos. Desde o primeiro semestre eu entrei nesse projeto aí do Aprendendo LaTeX, e aí de lá para cá eu não participei, tipo, não deixei de participar de nenhum projeto, eu sempre estava em algum. Então, de lá para cá eu estou no segundo projeto de extensão agora, que é o projeto de monitoria, e fiz 3 iniciações científicas. Então, é bastante coisa que eu venho fazendo na graduação, e eu não sei em que semestre vocês estão e que curso vocês são também, mas eu indico bastante vocês sempre procurarem fazer projetos, porque é uma experiência muito incrível. A palestra em si, eu coloquei o nome Descomplicando LaTeX. Eu vou descomplicar um pouquinho ao final, que eu vou citar algumas coisas para vocês. Como eu não sei se vocês conhecem mesmo de fato, eu vou começar bem do início mesmo. Tipo, eu vou começar contando um pouco da história. Em algum momento aqui, minha voz pode falhar, porque eu estou um pouco tossindo, eu peço desculpas logo. Mas eu vou tentar, caso isso aconteça, beber um pouco de água para continuar. Então, para a gente é sempre um grande desafio a gente elaborar trabalhos acadêmicos com uma alta qualidade e uma boa formatação, porque os editores convencionais que a gente conhece, né, o Microsoft Word e o LibreOffice, que é do Linux, eles possuem grandes limitações para a gente inserir fórmulas, símbolos e expressões matemáticas. Eles têm uma baixa qualidade tipográfica. Visando reverter esse processo de deteriorização da qualidade tipográfica dos livros e artigos, que na década de 60, o Donald Knuth, ele criou o TeX, que o TeX era o programa foi disponibilizado em
1989, que ele processava textos e fórmulas matemáticas. Foi a partir do TeX que criou-se o LaTeX, que foi criado por Lewis Lamport em 1994. O LaTeX é uma linguagem de marcação, é como se fosse uma linguagem de programação mesmo, mas ela, no caso, é de marcação, que possui um conjunto de comandos que definem formatação de textos, fórmulas matemáticas e inserção de símbolos especiais. O LaTeX ele possui uma estrutura lógica. Ele não é do tipo o que você vê, o que você obtém. Porque no Word, o que você está digitando é o que você vai obter no texto. O LaTeX não. A gente precisa digitar uma estrutura lógica para obter algum documento. E no LaTeX a gente consegue criar artigos, pôsteres, slides, livros, partituras, muita coisa. Tipo, hoje em dia mesmo tem bastante coisa que dá para criar. E até eu mesmo não sei de tudo ainda, porque é muito amplo. Como o LaTeX é uma linguagem de código aberto, várias pessoas podem criar comandos. Então, é muito comando que existe. Eu não sei tudo ainda. Tipo, ninguém sabe tudo, porque toda hora se cria um novo comando. Mas, como eu venho já estudando desde 2017, eu não parei de estudar sobre isso. Então, meu conhecimento é de bastante coisa, não de tudo. Para usar o LaTeX no Windows, nós recomendamos instalar o MikTeX. Primeiro se instala o MikTeX e depois o TeX Studio. Ou outro editor. Existem vários editores, que é TeX Studio, TeX Make, TeX Live, que o TeX Live, se eu não me engano, só usa-se no Linux. Mas eu frisei aqui só o Windows, porque eu sei que a maioria usa o Windows, mas quem usa o Linux, caso tenha curiosidade, é só me perguntar depois. Aí, o MikTeX, ele é uma distribuição do TeX que contém as bibliotecas necessárias para a utilização da linguagem LaTeX. O TeX Studio, que eu estou citando aqui como editor, ele foi criado em 2011, ele possui um visualizador de PDF integrado, visualizador ortográfico e permite exibir seletivamente os códigos do documento. O LaTeX, como eu falei, ele tem que ter uma estrutura lógica mínima e um documento em TeX é dividido em duas partes. O código ele vai ser dividido em duas partes, no preâmbulo e no corpo do texto. O preâmbulo ele é o comando que estrutura o documento, trazendo informações sobre formatação e permitindo inserir elementos especiais no documento. No preâmbulo, a gente vai estar inserindo pacotes que a gente vai estar utilizando no corpo do texto. Por exemplo, se eu quiser criar uma tabela, eu vou ter que inserir um pacote no preâmbulo para conseguir usar o ambiente da tabela no corpo do texto. Isso aqui eu vou estar falando mais à frente. E o corpo do texto é o texto mesmo, propriamente dito, tipo, como a gente digita aqui. Além dos comandos especiais, né, para ambientes que a gente cria outras estruturas. Um exemplo aqui de preâmbulo e corpo do texto que a gente tem é esse daqui. Eu vou estar explicando para vocês cada passo aqui, o que é. Aqui são pacotes. Isso aqui é a primeira linha de todo documento que tem que ter para você definir qual tipo de documento você está fazendo, o formato, o tamanho da letra. Então, aqui é o preâmbulo, essa parte aqui toda é o preâmbulo. Essa parte com a porcentagem que eu coloquei é só um comentário. Quando você usa a porcentagem, você cria um comentário no LaTeX. E aqui embaixo, aqui dentro desse ambiente document, vai ser o corpo do texto. Tudo que tiver abaixo dele vai ser gerado, e tudo que tiver depois desse end aqui não vai ser gerado. Aqui algumas funcionalidades que o TeX Studio tem. Né, onde, eu acho que ficou um pouco pequeno, mas onde tem esse umzinho aqui, eu posso até abrir depois, caso tenha ficado muito pequeno, eu vou até deixar aqui abrindo. Para mostrar a vocês. Mas onde tem um umzinho aqui, cria o documento. Onde tem o doisinho aqui, ele vai aparecer abrindo aqui, só um minuto.
salvo o documento atual aberto, onde tem o 3 aqui, é onde a gente vai compilar o arquivo, ou seja, a gente vai gerar o arquivo criado através dos comandos inseridos no TEC. E onde tem o 4 é onde a gente visualiza o documento em um programa externo, por exemplo, o documento vai ser .pdf. Esse comando abrirá o documento no programa externo que seja compatível para abrir essa extensão. Aqui era onde tinha um 1zinho. Aqui onde estava o 2, que é para salvar, aqui para criar o documento, para salvar, aqui para compilar. E aqui para você gerar o PDF um documento externo. Esse daqui é uma manual. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Que eu criei em 2017. Aí se eu apertar, ele tá nele. Se eu apertar aqui, ele vai compilar, ele carrega e vai compilar. Como ele já está compilado aqui tudo, então não fez nada, não teve nenhuma mudança. Mas a estrutura do TeX Studio é exatamente essa daqui. É importante falar também que quando você está utilizando o TeX Studio, o arquivo .tec você tem que colocar numa pasta e todas as imagens que você utilizar, você coloca também nessa pasta. Porque quando você chamar as imagens aqui, ela já vai estar nessa pasta direcionada. E aí você consegue inserir as imagens aqui, porque se elas estiverem fora, você tem que usar o diretório que ela está todinho. Por exemplo, como está aqui em cima, você teria que escrever documentos, UESC, né? Tipo, tudo até chegar na imagem. Então é mais fácil que você colocar dentro de uma pasta e tal. E é importante também, quando você estiver criando, você salvar logo o documento nessa pasta, para quando você compilar, ele já gerar automaticamente. Eu normalmente, hoje em dia, na verdade, eu não utilizo mais tanto o TeX Studio, porque existe o Overleaf. Ele é um programa online que você utiliza também para digitar coisas do LaTeX. Aqui é o Overleaf, essa parte está na minha conta. Aqui é tudo que eu faço, como a professora mesmo falou, eu digito assim todas as notas de aula das disciplinas que eu faço. Por exemplo, essa aqui, atualmente eu faço análise 3 e eu digito tudo mesmo, tudo que o professor fala e acrescento algumas coisas também que eu acho interessante. E aí eu utilizo hoje mais o Overleaf. No Overleaf também tem algumas funcionalidades legais que eu vou estar mostrando para vocês ao final. Aqui no Overleaf, aqui é onde a gente digita o código em LaTeX. Aqui é onde vai gerar o documento. Aqui está vendo o PDF. Aqui eu criei onde fica as pastas, eu criei uma pasta imagem. Aqui é o documento principal, que é o TeX, que eu estou digitando aqui. Aqui a gente baixa o documento. Tem essa funcionalidade também, se você quiser compartilhar o seu documento com alguém, que a pessoa edite também, a pessoa pode editar da sua casa e você vai estar vendo que a pessoa está editando, porque na hora que você compartilha, aparece aqui tipo o cursor da pessoa e o nomezinho fica aqui em cima. Se você estiver fazendo trabalho colaborativo, você pode estar conversando com a pessoa aqui pelo chat. São várias funcionalidades que existem. Aqui é onde aparecem os erros que acontecem nas linhas. Aqui, por exemplo, não tem nenhum erro, é só uma atençãozinha para melhorar o documento. Mas quando aparece amarelinho não é erro, só quando aparece vermelho. Aí aqui é um dos documentos, no caso das notas de aula de análise 3 que eu faço, na verdade que eu estou fazendo quando estou fazendo a disciplina. Algumas coisas aqui que eu construí, por exemplo, esse gráfico, eu não vou estar falando nesse momento, porque isso requer outra palestra, outro mini curso, porque são coisas específicas. Então, tipo, preciso de um tempo maior para estar falando dessas coisas. Aqui eu vou estar me priorizando a falar bem, vou caminhar devagar com vocês. Mas é basicamente isso daqui, o LaTeX. Tipo, ele cria
um texto bem organizado mesmo, que são alguns gráficos. Todos esses gráficos eu desenho no LaTeX mesmo, não pego de lugar nenhum. Agora eu vou voltar e depois eu volto pro Overleaf para falar mais um pouquinho para vocês. Então, no LaTeX a gente tem que especificar como vai ser o documento em tech, né? Qual a sua classe? No caso aqui a gente chama de classe. A classe do documento ela vai ser inserida na primeira linha do documento, ou seja, no preâmbulo. No modelo que eu mostrei a vocês já tinha tipo document class. As opções vai vir aqui dentro dessas chaves, não, desses colchetes. E nas chaves aqui vai vir a classe do documento. Existem vários tipos de classes. Quais são as classes? Article, que cria pequenos textos como resumo, artigo científico, relatórios e dentre outros que necessitam conter seções numeradas. O book, que no caso é o livro, usado para a criação e edição de livros. Report, cria documentos extensos como teses de doutorado, TCC, dissertações e segue uma estrutura de sessões. Normalmente, hoje em dia, a gente não usa muito report para criar TCC. Por exemplo, eu quis destacar aqui, a gente usa o ABNTeX 2. Ele gera documentos previstos na ABNT. Como o TCC ele precisa seguir as normas, então ele já gera automático o documento nas normas. Você vai criando, você usa essa classe. Quando você vai criando o TCC, ele já fica nas normas da ABNT automático. Você não precisa estar mexendo em margem, você não precisa estar mexendo em nada. Você só digita o seu texto e está tudo certo. Por exemplo, no meu TCC que eu estou fazendo, eu estou utilizando essa classe e ela é muito útil mesmo, porque existe também alguns comandos já criados. Por exemplo, você já pode imprimir o abstract do seu TCC chamando apenas um comando. Você cria um tag do abstract e você chama apenas um comando e ele gera o seu abstract pronto, tá tudo certo. Tem a classe Beamer também, que cria slides para apresentações de palestras e seminários. Por exemplo, esse slide que eu tenho aqui, foi criado no LaTeX. Eu criei através da classe Beamer. Só que aqui eu fiz algumas modificações, né? Eu modifiquei algumas cores, coloquei o símbolo da UESC aqui, criei algumas coisas que ficam mais organizadas. Tem a classe exame também, que cria provas ou avaliações, e o CS Post, que cria pôsteres e banners. Eu já criei, ao longo da minha graduação, um pôster no LaTeX também. Ele é um pouco complicado de se criar, mas com a prática a gente consegue criar tranquilamente. E existe o parâmetro opções, né? Além da classe que você tem que especificar, você também tem que especificar algumas opções. Por exemplo, o tamanho da letra, o tamanho da fonte, né? O formato do papel, a impressão. Então, o tamanho da fonte você pode estar utilizando. Normalmente se utiliza, né, 12 pt, que tipo é o tamanho padrão. Default é o padrão, no caso o default ele é 10. E o formato do papel você vai estar especificando também. Normalmente a gente usa A4 paper, né, que é a folha A4. Esse letter paper é o default do LaTeX, que é no caso o formato padrão. A impressão você pode estar especificando two side, one side, que no caso two vai ser 2 colunas, uma coluna só. Normalmente, por padrão, o default é one side, então você não precisa nem especificar. Por exemplo, aqui, se a gente quisesse um texto de fonte 11 com tamanho de papel A4 em formato de artigo, a gente ia especificar aqui 11 pt, vírgula, tem que colocar vírgula, A4 paper artigo, que no caso aqui é a classe entre chaves. A gente também, não sei se vocês perceberam, a gente sempre começa os comandos com a barrinha. E eles são precedidos sempre de parâmetros opcionais e principais. Normalmente os parâmetros principais eles estão entre chaves e os opcionais sempre estão entre colchetes.
O LaTeX, ele possui suporte para diversas línguas. E dos pacotes que a gente utiliza, que eu utilizo no comando use package, é o Brasil, né? Com a opção, na verdade, do pacote Babel, que a gente usa como parâmetro opcional Brasil, que no caso, a gente vai estar utilizando a língua portuguesa. E o Babel, ele especifica a língua de um trecho do documento. No caso, aqui vai pegar a língua portuguesa. Eu poderia colocar pro inglês e tal. Tipo, posso especificar até você consegue modificar a língua em uma parte do documento. Tipo, se eu quiser dar metade para baixo sem inglês, eu consigo modificar isso e o resto sem português. Mas aqui, por padrão, a gente já usa no preâmbulo qual a língua que a gente está utilizando e ele já fica automático em todo o texto. A gente também usa o pacote Input Tech, que ele determina o código-fonte. Por padrão, é utilizada a opção TF8. Essa codificação nos permite inserir acentos e cedilhas ao longo do texto. Antigamente, bem quando se criou o TEC, a gente utilizava outro código-fonte. Eu não lembro ao certo qual era, mas ele não conseguia inserir acentos e cedilhas, e aí utilizava-se alguns comandos extras para inserir o cedilha. Normalmente usava uma barra com por exemplo, o acento e a letra que você quisesse, aí ele inseria o comando que você, a letra com acento como você queria, mas para evitar essas coisas, criou-se o pacote com a codificação TF8 para já automaticamente a gente conseguir inserir esse tipo de coisa. E, por fim, falando um pouco do corpo do texto, né, como eu já falei, a gente cria o corpo do texto dentro do ambiente document, e tudo que vem depois do begin document é o que é gerado, e tudo que vem depois desse end document, ele vai ser desconsiderado. Todo ambiente criado, ele vai estar entre begin e end, begin e end, todo o ambiente que a gente criar. Existem vários ambientes. Aqui é onde a gente vai especificar qual ambiente que a gente está utilizando. Por exemplo, o ambiente principal, que é o main, ele é o document, mas existem outros ambientes que a gente pode criar, como a tabela, ele vai ser o table. Também tem um tabular para criar tabela. Para inserir figuras, a gente usa o figure. Normalmente eu não sei se vocês perceberam, né, mas todos os comandos são em inglês. Tudo tipo é em inglês. Mas as pessoas ficam um pouco com medo de utilizar o LaTeX justamente por ser tudo em inglês. Mas a questão não é uma coisa difícil, tipo, é uma coisa muito lógica. Você quer inserir alguma coisa, por exemplo, como eu falei, você quer inserir uma tabela. Como é, tipo, a palavra tabela em inglês? É, tipo, table. E aí você escreve lá como tipo, aquele vai ser um ambiente que você vai estar utilizando. Normalmente, sempre é a palavra. Às vezes é alguma coisa abreviada ou outra, mas não custa nada tentar. Por exemplo, se eu quisesse, eu não sei se vocês conhecem, inserir o símbolo de união. O símbolo de união no caso, união. Eu não sei exatamente como é união em inglês, mas o comando ele usa o cup. Cup é xícara, se eu não me engano. E tipo, bem similar as coisas, os comandos são similar ao que a gente está falando em português quando a gente traduz para o inglês. É só um minuto. A gente também pode inserir algumas formatações de texto, né? A gente tem que inserir alguns pacotes essenciais. E aí a gente usa o comando usepack, que a gente usa alguns parâmetros, opções e alguns pacotes. Os pacotes eles sempre vão vir aqui como parâmetro principal dentro das chaves. Esse comando, normalmente, como vocês já perceberam, eu acho, ele é inserido no preâmbulo do código do LaTeX.
Por exemplo, se eu quiser inserir um gráfico, como aquele gráfico que eu mostrei a vocês, eu usei no preâmbulo o pacote GramPix, que eu para inserir aqueles gráficos. Se eu não estivesse utilizando as normas da BNT como classe, eu, por exemplo, estou utilizando a classe artigo. Então, eu quero definir as margens, como vai ficar. Eu uso o pacote Geometry e consigo definir como vai ficar as margens, superior, inferior, esquerda e direita. Eu vou estar mostrando mais à frente a vocês como a gente consegue definir de duas formas para colocar as margens no documento. E outro exemplo é o pacote que eu já falei, que é o Babel, que a gente utiliza para definir a língua do documento, que é, no caso aqui, por exemplo, a língua portuguesa. A gente pode definir alguns estilos no texto também. Nos programas, como nos programas para digitação de texto comum, no Word, né, no LaTeX a gente também pode mudar o estilo. É negrito, itálico. E aí para a gente mudar o estilo de uma palavra ou de uma parte do texto, depende do seu critério, a gente utiliza alguns comandos. O comando para deixar, por exemplo, essa palavra aqui negrito, em negrito, a gente utiliza text BF, em itálico, text IT, sublinhado, underline, barra underline, sans-serif, text SF e small caps, text SC. Se vocês perceberem, como eu mesmo falei, os comandos, eles são basicamente o que é a palavra em inglês. Então, aqui, normalmente, é a abreviação, tipo, o final é sempre text de texto, e BF, por exemplo, é negrito em inglês, e tipo, é a abreviação da palavra. Aqui, por exemplo, no sublinhado, underline, abaixo, line e linha. Então, tipo, tudo faz sentido. E a gente também tem os comandos adicionais que possibilitam o uso de diferentes tipos de sublinhados, que para a gente utilizar esses diferentes tipos de sublinhados, a gente precisa primeiramente inserir o pacote ULEN, o nome do pacote é ULEN, como um parâmetro opcional normal len. Porque se a gente não inserir esse pacote, ele não vai estar utilizando esse comando, qualquer um desses comandos que você colocar lá no texto, ele não vai gerar. Então, por padrão, tem que inserir esse pacote primeiro e depois você utiliza esses comandos aqui que você preferir. A gente também pode definir o tamanho da fonte, como eu já falei, você pode definir o tamanho da fonte na primeira linha do documento, no document class, ou comandos adicionais para a modificação do tamanho da fonte. Por exemplo, alguns comandos que têm opcionais. Todos os comandos aqui eles estão entre chaves porque eu quero apenas que o nome fonte fique pequenininho. Quando eu tirar as chaves e deixar apenas tiny font, todo o texto que vem abaixo disso aí, ele vai ficar pequenininho. Se eu não especificar em qual momento eu quero que fique pequeno, ele vai deixar todo o texto. Por isso que aqui em todos eu usei as chaves. Então a gente tem vários tamanhos de fontes que a gente pode deixar e tá utilizando ao longo do texto. Às vezes a gente só deseja diminuir ou aumentar um trecho do texto, mas sim o texto como um todo. E para isso utilizamos o seguinte ambiente. A gente só quer, o texto é grande e a gente só quer modificar um parágrafo. Então a gente usa o ambiente tamanho. O ambiente aqui ele vai vir dentro onde está esse nome aqui, tamanho da fonte. Por exemplo, a gente usa um desses comandos. Só que no caso, a gente vai estar utilizando o ambiente, que vai ter o begin, o end, e aqui a gente vai estar especificando. Aqui eu usei o use e especifiquei como que eu queria, e aí ele gerou esse resultado aqui.
Eu vou abrir um documento para vocês verem como. Eu vou abrir aqui no Overleaf mesmo, porque como eu utilizo mais o Overleaf, e eu acho mais. Tipo, a minha indicação seria vocês utilizarem ele por ele ser online e não necessitar a instalação. Aí, para criar um documento, eu venho aqui novo projeto, eu vou criar um projeto em branco. Eu vou colocar. Aí ele já cria automático aqui. Normalmente, mesmo você criando um projeto em branco, ele já cria aqui document class artigo como artigo, mas a gente pode especificar aqui o tamanho, né? Como eu falei. A gente pode especificar a folha. Aqui ele já vem com codificação TF8 por padrão, mas a gente também pode colocar o pacote da língua portuguesa. Ele não vai mudar muita coisa não, porque eu só estou mexendo no preâmbulo. Aqui, por padrão, ele já criou um título, já usou o comando título para criar um título, já usou o comando autor para inserir o meu nome, e já usou o comando date para colocar a data. Aqui, como vocês estão percebendo, eu vou estar dando uma separada aqui só para. Como eu falei, tudo que vem depois da porcentagem ele é apenas um comentário. Só questão de acrescentar, quando a gente quiser inserir um comentário longo, eu preciso utilizar o pacote Verbatim aqui. E aí, para eu criar um comentário longo, eu uso o ambiente begin comment. E aí, eu crio um comentário longo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu crio um comentário longo aqui, aí, tipo, ele fica só como um comentário. Ele não vai gerar aqui no documento. Ele é um comentário dentro do código. Aí aqui é o ambiente principal, né, o document, onde você vai inserir todo o seu texto. Aqui ele já chamou. Normalmente quando a gente cria o título, deixa eu separar aqui. Normalmente quando a gente cria o título, a gente precisa chamar o título no documento, né? Aí para chamar, para ele gerar o título aqui, eu uso o seguinte comando, make título, e ele já gera o título automático. Se eu tivesse deixado aqui como comentário, ele não geraria o título quando eu compilar aqui. Ele só vai gerar a seção que ele criou aqui em Introduction, que no caso seria introdução. Eu vou estar falando um pouquinho mais sobre esse título, author date, também mais na frente. Por exemplo, se eu quisesse usar. E se vocês perceberem, toda vez que eu digito um comando aqui, já aparece aqui uma lista de comandos. Então é uma coisa. Tipo. Basta você saber o início, você consegue encontrar alguns comandos aqui. Por exemplo, aqui eu estou utilizando o comando negrito, né? Eu vou colocar aqui um negrito, vocês vão ver que ele vai gerar a palavra negrito. Deixa eu aumentar aqui, né? Porque está muito pequeno. Se eu quisesse usar um daqueles comandos do sublinhado, eu tenho que usar o pacote ulen conjunto com o parâmetro opcional. Aí, deixa eu ver. Vamos usar. Vou botar o chute. Vou colocar aqui dentro. Aí a palavra ficou em negrito e ele ficou riscado, que eu usei o comando shoot. Se eu não tivesse usado o pacote, eu vou comentar o pacote aqui e vou mostrar a vocês que ele não aparece. Aí ele já gera um erro aqui, o erro aparece aqui também. Aí ele especifica o erro, tudo aparece em inglês, mas
dá para entender que o erro aqui, tipo, não compilou por causa do comando que está sendo usado. Então, tipo, você tem algum erro, tipo, você tem que procurar. Como a gente já sabe aqui, né, porque não está utilizando o pacote. Normalmente, se você jogar o erro que deu no Google, rapidinho, tipo, vocês conseguem tá encontrando uma solução. Às vezes o erro é muito tipo, difícil de encontrar, mas normalmente sempre encontra, porque são erros simples. E como o Overleaf é uma plataforma online, ela muitos erros ela meio que deixa passar. Já no Tech tem alguns erros que não consegue deixar passar. Eu vou continuar aqui porque depois eu digito mais coisas lá. Então, como eu falei, a gente pode criar ambientes. Ambiente no Tech é uma parcela diferenciada do texto para um fim específico. Como eu já falei, tipo, a gente pode criar tabelas, inserir figuras, várias coisas. Os ambientes, eles podem ser criados de acordo com a conveniência. Existe o ambiente enumerate. O ambiente enumerate, ele cria uma lista enumerada. Itemize, ele cria uma lista de itens. Description, ele cria uma lista com a descrição. Por exemplo, essa lista aqui, ó, essa lista. Essa lista aqui eu utilizei um ambiente description e ele criou uma descrição ao lado de cada especificação que eu coloquei aqui. E aí, tipo, ficou. Por isso que aqui ficou uma cor diferenciada, porque eu usei um ambiente específico. Existem várias formas da gente listar itens em determinado texto. Uma das formas mais comuns é usando o ambiente enumerate, para a gente inserir uma lista de marcadores. No caso, a gente utiliza, na verdade, o ambiente enumerate lista uma lista enumerada, e o ambiente itemize ele lista uma lista de marcadores, tipo bolinhas, pontos, quadradinhos. Por exemplo, aqui, quando eu utilizei o comando itemize, ele gerou uma lista de marcadores com um quadradinho. O primeiro item aqui ficou um quadradinho, o segundo também. Eu posso inserir esse comando dentro desse comando também, tipo, ficar várias listas. No Word, normalmente a gente tem lá e clica no botãozinho para gerar a lista de marcadores no texto que a gente quer específico. Aqui a gente usa esse ambiente e cria a lista de marcadores que a gente quer. O enumerate, como eu falei, cria uma lista enumerada. Aqui ele gerou uma lista enumerada dessa forma, né, com esse quadradinho com um dentro. Porque aqui fica um pouco diferenciado. Porque esse slide que eu fiz, eu utilizo outros comandos e aí eu meio que modifiquei a forma como ele vai gerar a minha lista de numeração. Se eu inserir esse ambiente aqui no documento que eu criei para gente, ele vai inserir de outra maneira. Eu não sei se vocês perceberam aqui do lado, deixa eu aumentar. Ele inseriu de um com pontinho, ele inseriu de uma outra maneira. Não foi da mesma forma que eu criei lá no slide, justamente porque lá eu estou utilizando outros pacotes quando eu criei o slide. E aí eu que modifiquei a forma como ele gera a numeração. Tipo, eu quis que ele gerasse naquele quadradinho com um dentro de outra cor. A gente também tem a lista de descrição, né? Como eu falei, o description, que eu já citei como exemplo também, aquela lista que eu criei no próprio slide. Como eu já falei desde o início, a gente também às vezes deseja organizar determinadas informações em pouco espaço. E assim a gente designa a construção de tabela.
Para a gente criar tabelas, devemos usar dois ambientes ou apenas um. Aí a sua escolha tipo, depende da forma como será exposta a sua tabela. Os ambientes, como eu já falei, é o table e o tabular. O table, normalmente, quando você usa no Overleaf, ele já cria o table dentro do tabular. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O table, ele controla os parâmetros que desejamos na tabela, ou seja, a legenda, a referência e dentre outros parâmetros. E o tabular, ele constrói a tabela propriamente dita. Para a gente definir os parâmetros da tabela, o ambiente tabular deve estar depois do ambiente begin table e antes do end table. No caso, ele vai ficar dentro desse ambiente. Ele será delimitado por esse ambiente. Um exemplo aqui que eu tenho é essa tabela. Ela aqui só utiliza o ambiente tabular. A gente só está criando a tabela mesmo. Aqui a gente não está utilizando o table, porque o table ele vai controlar os parâmetros, né? A legenda, a referência, essas coisas. Aqui a gente não está referenciando, aqui a gente não está criando legenda. Eu já criei a tabela em algum momento aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas tinha uma legenda aqui. Essa tabela foi criada pelo ambiente table e a legenda foi criada aqui. Eu poderia usar e referenciar ela também, em algum momento. Eu vou colocar essa tabelinha para vocês verem como ela é gerada. Aqui, ela é gerada dessa forma. A gente usa o ambiente tabular, a gente tem que especificar como vai ficar os textos dentro da tabela e se ela vai ter linhas verticais. Por exemplo, todas as linhas, essa linha aqui está sendo especificada aqui, a do meio e a outra aqui no cantinho. Esse C significa center, então todo o texto que fica nessa coluna ele vai ficar alinhado ao centro. E L é left, que no caso em inglês é esquerda. Então todo o texto que está aqui vai ser alinhado à esquerda. H-line a linha, ele cria uma linha horizontal. No caso, esse H-line criou essa primeira linha. Aqui, comandos é o título da primeira coluna. E para eu separar o título da segunda coluna, eu uso esse I aqui diferenciado. E aí, para eu criar a outra linha da coluna, eu coloco duas barras para ele dar como se fosse um enter, para ele descer, dar um enter, como a gente utiliza no Word, né? A gente aperta o enter e ele vai para outra linha. Então aqui a gente utiliza duas barras para ele ir para outra linha. Aqui eu utilizei dois H-line, vocês podem estar percebendo que aqui tem duas linhas horizontais. E aí eu fui seguindo, criando a tabela. Fui colocando os nomes, na verdade, de cada onde ficaria cada coluna aqui. E vai utilizando as mesmas coisas para separar as colunas, esse izinho, e para outra linha sempre usa duas barrinhas para descer a linha e o H-line para criar sempre a linha da tabela. Se eu tirar aqui, por exemplo, esse H-line, ali entre um e outro não vai gerar a linha. Aí você vai modificando de acordo com sua conveniência, como você for criando a tabela. Você pode criar, sim, tabelas com várias colunas, várias linhas. Você pode criar, por exemplo, se eu quisesse dividir aqui essa tabela, essa linha aqui, essas duas linhas em dois, tipo, mais duas colunas, eu conseguiria dividir, mas aí eu preciso utilizar outro comando mais específico que faça com que a tabela fique fique dessa forma como eu quero. E para falar um pouco sobre isso, seria outra palestra, outro mini curso, não sei, porque é muitos comandos. Como eu falei, as barras entre as linhas C e L, elas servem para gerar as linhas verticais.
E caso elas sejam omitidas, elas não aparecem como eu fiz ali. Eu tirei o H-line e não apareceu a linha. As linhas horizontais são criadas pelo barra H-line. E as letras, como eu mesmo falei, é o center e o left, que no caso o alinhado é o center é centralizado e o left é alinhado à esquerda. O I serve para separar os itens de cada linha, que serão dispostos nas colunas, e as duas barras quebra a linha para que a linha horizontal seja gerada abaixo. Sem esse símbolo, ele vai ser gerado um erro na tabela. Por exemplo, eu vou tirar ele aqui para você ver. Gerou um erro, a tabela ficou toda errada aqui. Então, esse símbolo é primordial. A gente também pode inserir figuras, né? Em certas ocasiões a gente precisa inserir algumas imagens. E o pacote que a gente usa é o Grampix. No caso, eu mostrei no início, estava de gráficos, sim, ele insere gráficos, figuras, porque imagens são figuras vetorizadas, né? Então, tipo, por isso que usa-se o pacote de gráfico. Para a gente inserir definitivamente a imagem no documento, devemos primeiramente salvá-la no mesmo local da pasta que salvamos o arquivo.tex, como eu falei no início, quando a gente está utilizando o Text Studio. Quando a gente está utilizando o Overleaf, como eu mostrei a vocês aqui também no início, eu criei uma pasta aqui. Não, nesse não tem. Deixa eu abrir aqui outro. Eu vou abrir o meu slide para vocês verem. Eu criei uma pasta aqui, Pictures, e aí eu coloquei todas as imagens. Como é que eu inseri as imagens aqui? Eu apertei aqui Upload e eu arrastei e soltei a imagem aqui, ou então eu procuro no computador mesmo onde está a imagem e insiro ela. É super simples. Aí na hora de chamar a imagem, eu acho que eu vou fazer aqui mesmo, para vocês verem. Eu vou utilizar o ambiente figure para inserir a figura. Na hora que eu clicar aqui nele, ele já vai aparecer todos os comandos que utiliza. Label, ele colocou um nome aleatório aqui. Para definir o label, você utiliza apenas para citar a imagem em algum trecho do seu código. Por exemplo, se eu quisesse citar a imagem que eu vou inserir aqui, eu utilizaria o cite, o comando cite. Ops. City, e aí eu colocaria fig, como está escrito ali que foi gerado, label. Eu vou inserir a imagem aqui e vou mostrar para vocês que ele cria uma referência. Aqui, caption é a legenda que é criada na imagem. Para inserir a imagem aqui, eu tenho que usar onde está a imagem, né? Pictures, por exemplo, eu vou inserir o logo da UESC, o ESC T. Ele vai ser gerado, deixa eu ver aqui no último slide, esse aqui. Esse comando center, aqui ele só vai centralizar a imagem. A gente poderia estar utilizando o ambiente. Ele ficou meio bugado aqui, por quê? A imagem ela é um pouco grande. Então, eu posso estar ajustando ela. Por exemplo, eu posso estar utilizando o parâmetro opcional Scale, que eu vou estar definindo a escala dela. Normalmente, a escala você define só os parâmetros, o tamanho mesmo. Você não precisa especificar se é centímetros, polegadas, essas coisas. Só o tamanho que você quer mesmo. E por padrão, como a gente está utilizando muito, as coisas são tudo em inglês, o padrão internacional, o ponto ser a vírgula e a vírgula ser o ponto. E no caso aqui seria 0,5, né, vai ficar 0,5.
Porque no Brasil a gente usa o contrário, o padrão tipo, no Brasil, em vez de usar o ponto, é que a gente utilizaria a vírgula. Aí ele vai diminuir a imagem aqui quando compilar. E vocês vão perceber. Ele ficou menorzinho. Aqui foi a referência que eu utilizei, ele acabou ficando com a interrogaçãozinha. Porque, se eu não me engano, eu não lembro ao certo, mas eu acho que tem que utilizar algum pacote. Aqui, como eu falei, eu peguei lá, eu usei o ambiente figure, mas eu poderia estar utilizando apenas esse comando para estar inserindo a imagem, ele inseria a imagem normalmente. As imagens por padrão que a gente pode estar inserindo no documento é só JPEG, PNG, PDF ou o LaTeX. Ele não aceita imagens .gif. Imagem não, é .gif, porque ele não tem extensão para ser inserido esse tipo de imagem. Eu não sei se hoje existe algum pacote que a gente consegue inserir uma imagem .gif, mas eu acredito que já tenha já. Como eu mostrei, a gente usa esse pacote include Gramps para inserir a imagem, e a gente pode estar utilizando também alguns parâmetros opcionais, como eu usei ali o Scale. O Scale a gente redimensiona, aí a gente usa o parâmetro Scale e a gente define qual o tamanho, tipo, não precisa falar 100 centímetros ou polegadas, qualquer coisa do tipo. A gente também pode rotacionar a imagem se a gente preferir. A gente usa o comando ângulo e o ângulo que a gente quer. Não precisa colocar a bolinha do ângulo, é apenas colocar o número mesmo. A gente separa cada parâmetro opcional por uma vírgula para ele estar chamando os parâmetros e conseguir utilizar. Às vezes as figuras elas não ficam onde desejamos. E assim, através de algumas especificações, a gente pode resolver isso facilmente. A gente pode utilizar o H, que significa aqui, o T, que no caso é alto da página, o B embaixo da página, o P a página, e essa exclamaçãozinha que escolhe a escolha do LaTeX. No caso, esses parâmetros a gente coloca aqui como parâmetros opcionais do ambiente. Os parâmetros opcionais do ambiente, eles vêm sempre depois do tipo do ambiente. Ele não vem antes. Normalmente a gente estava vindo que vinha aqui, né? Mas eles geram um erro. Então, eles vêm sempre depois. Eu posso colocar aqui o H. Eu acho que não vai gerar muita coisa aqui. Ele não modificou muita coisa, porque o H, ele só fala aqui. Se eu colocasse o T, eu não sei exatamente se funcionaria aqui também no Beamer, mas vamos testar, né? Não funcionou. Mas se a gente tivesse no outro documento, acredito que funcionaria. Na prática, a gente insere assim. No LaTeX, a gente consegue inserir capítulos, seções, só que é só na classe artigo, book e repost. Quando a gente criou ali o documento, a gente inseriu, na verdade, ele inseriu automático uma seção. Eu não sei se vocês perceberam. Eu vou pedir um minuto aqui só para eu beber mais um pouco de água, porque minha água acabou. No LaTeX, você não precisa partir do zero também. Tem esse detalhe. Em geral, você pega alguns modelos. Por exemplo, eu tenho vários modelos de tese, de provas. E aí, o que eu faço? Eu só vou inserindo as coisas. Eu não vou criando tudo do zero, porque criar do zero dá trabalho. Então, eu costumo já usar uns modelos que eu tenho. Bom, eu tenho um modelo de prova, eu tenho um modelo de aula, eu tenho um modelo de apresentação. E aí você vai ajustando esses modelos que você tem, porque às vezes a gente se assusta, tanto comando que a gente tem que inserir que dá muito trabalho. Mas, por exemplo, às vezes eu vou, simplesmente pego um arquivo que não tem imagem. Eu vou lá num modelo que eu já sei que tem várias imagens e pego somente uma coisinha daquela lá, um modelozinho, que eu quero tabela, quero imagem,
copio aquilo e trago para o trabalho que eu estou fazendo. E daí eu faço os ajustes, né? Altero a tabela de acordo com a nova tabela que eu quero, insiro o gráfico de acordo com o nome e de acordo com o local que eu guardo, né? Isso é muito importante. A Tamires frisou isso, mas é muito importante você criar uma pasta e botar tudo aquilo sobre o trabalho que você está fazendo naquela pasta. Voltou, Tamires? Sim, voltei. Obrigada. Como a professora falou, a gente não precisa criar tudo do zero, né? Eu ia acabar mostrando para vocês ao final, mas ela já falou também, eu vou mostrar no overlay para vocês. A gente pode criar capítulos, sessões, né? E, tipo, no caso, vai permitir a gente criar artigos, TCC, livros, documentos que vão precisar de uma divisão mínima. Os comandos de divisão de texto, no caso, existem, são esses 6, que no caso é parte, que divide o documento em parte, chapter, que divide e cria capítulos, section, que cria seções, subsection, que no caso vão ser subseções, parágrafo, que no caso parágrafo, que cria parágrafo, e subparágrafo, que cria um subparágrafo. Como vocês podem perceber, os comandos são semelhantes à escrita em português, só que em inglês os comandos são, né? As classes report e books, eles são as únicas que permitem o uso do comando char, que é, no caso, a divisão em capítulos. Além do mais, só a classe book permite o uso do comando parte, que divide os documentos em partes. Porque, às vezes, quando a gente cria um documento muito extenso, a gente quer dividir em partes. A gente cria através desse comando. Caso não seja necessária a numeração, basta acrescentar. Porque quando a gente cria chapter alguma coisa, ele cria uma numeração. Eu vou botar. Acho que eu estou na classe artigo. Eu consigo escrever. Ele gerou um erro. Deixa eu ver aqui. Ou é porque eu tô na classe errada. Deixa eu mudar a classe. Vocês viram que o comando chapter ele não funciona na classe artigo. Aqui, quando eu crio um capítulo, ele vai criar capítulo 1 e o nome que eu coloquei aqui vai ficar embaixo, capítulo. Se eu não quiser a numeração, eu coloco um asterisco aqui e ele vai sumir com a numeração capítulo 1 e ele só vai gerar o nome capítulo. O mesmo acontece quando a gente inserir seções, section. Se eu não quiser inserir um número, eu boto só um asterisco aqui e ele não vai inserir um número. O mesmo acontece para todos os outros comandos. Existe um pacote que a gente utiliza para criar, personalizar o capítulo, tipo, como você quer que fique aqui o capítulo. Nas notas de aulas que eu faço, eu utilizo um desses pacotes, eu posso estar mostrando para vocês, que ele personalizou como ficou esse número aqui, esse número 1 com o nome capítulo e tal, ele ficou um pouco diferenciado. Só que para falar um pouquinho desse pacote, também teria que ser outro momento, porque é um pouco extenso. Aqui, como a gente já viu, a gente pode estar inserindo um título, o nome do autor e uma data. E a gente utiliza o comando no corpo do texto make title para inserir esse título, o nome do autor e a data que a gente insere no preâmbulo do documento.
Se o documento ele tiver mais de um autor, então a gente pode separar os nomes empregando o comando end. No caso, você vai colocar autor, end, aí bota o nome e tal entre eles. O LaTeX ele também dispõe de elementos pré-textuais, que normalmente são as listas de tabelas, de figuras e o sumário. Elas são geradas automaticamente. Isso aí é uma das coisas úteis também que existe no LaTeX. Porque se a gente tivesse no Word, a gente teria que inserir, criar, na verdade, o sumário linha por linha. Aqui não, a gente usa o comando Table of Contents, ele gera o sumário automaticamente. O momento que você está aqui, eu vou colocar Table. Ele vai inserir o meu sumário aqui automaticamente. Tá vendo? Ele já inseriu a Introduction, que tem a seção capítulo 1. Como a seção aqui ela não está numerada, ela não vai para o sumário. Por exemplo, agora ela está numerada, ela foi gerada para o sumário. Toda vez que eu criar uma seção nova aqui, tipo, criar uma subseção nova, ela vai ser inserida automaticamente no sumário. Eu não preciso estar criando o sumário, linha por linha. Ele cria automático, então isso aí é muito útil. Você não perde tempo criando sumário, nem lista de figuras se você quiser criar uma lista de figuras, uma lista de tabelas. Isso poupa muito seu tempo. A gente também pode estar, como eu já falei, formatando a página, né? Criando as margens superior, inferior, margem esquerda, margem direita. E para a gente criar isso, a gente usa o pacote Geometry e utiliza os parâmetros de dimensão, que no caso é top, margem superior bottom, margem inferior left, margem esquerda e right, margem direita. Existem duas formas para a gente inserir esses parâmetros. A primeira, que ficou um pouco pequena aqui, eu vou colocar cá, é a gente inserir o pacote aqui no preâmbulo, pacote Geometry, e colocar como parâmetros opcionais o dimensionamento. Left 2 cm, right 2 cm, top 1,5 cm e bottom 2 cm. Eu acho que se eu compilar aqui não vai ter tanta diferença. Deu para perceber um pouquinho aqui como ele ficou. Ou a segunda opção que a gente tem é colocando no preâmbulo também esse comando. Ao invés da gente colocar como parâmetro opcional do pacote, a gente insere o pacote e insere os parâmetros opcionais utilizando esse comando. Dá no mesmo, tipo, faz o mesmo efeito. Eu prefiro fazer a primeira forma porque poupa a linha do comando e faz tudo em uma linha só. Existem também os espaçamentos entre linhas que a gente pode estar utilizando. A gente tem duas formas também. A gente pode estar adicionando no preâmbulo o comando renew command, e dentro dele vai ter dois parâmetros por padrão, que no caso você utiliza. Esse daqui tem que ser baseline stretch, e cá no outro você vai colocar o espaçamento. Existem 3 tipos de espaçamento, por exemplo, single space, espaçamento simples, one space, que no espaçamento de 1.5, e double space, que é o espaçamento duplo. A segunda maneira é definida em uma parte do texto, e para isso devemos adicionar no preâmbulo o seguinte pacote, que é o pacote setSpace. Para delimitarmos até onde o novo espaçamento será aplicado, devemos usar as chaves. Se a gente só quiser nesse texto, a gente usa essa chave. Se não, a gente deixa para ele pegar em todo o texto que a gente quiser, ou então a gente especifica no preâmbulo e aí ele fica no texto por inteiro.
A gente também pode inserir bibliografias. Uma forma simples de inserir a bibliografia no LaTeX é você utilizar o ambiente de bibliografia e especificar o tamanho. Aqui o tamanho, no caso, que representa o número máximo de itens que deverá conter na bibliografia. Para cada item da bibliografia deve ser iniciado com o seguinte comando: bibitem, e é tipo a marca, é como se fosse a referência que a gente pode estar utilizando no texto para chamar a bibliografia que a gente quer. E aí a gente vai referenciar através do cite. Um exemplo é a bibliografia que tem aqui no meu slide. Eu coloquei aqui 99, eu posso colocar até 99 itens. Eu poderia especificar ou não, depende, vai do gosto da pessoa. Aqui eu especifiquei no primeiro, eu botei bibi-item, coloquei a primeira bibliografia que eu utilizei. Aqui eu só coloquei alguns parâmetros adicionais para justificar o texto e aqui para deixar pequeno. E aí utilizei nesse ambiente da bibliografia. Existem outras formas de inserir bibliografia? Existe, mas também seria outro momento, porque é um pouco longo para se falar. A gente também pode criar, como vocês viram, criar textos matemáticos, né? E aí a gente tem que usar alguns ambientes matemáticos. E para a gente estar utilizando esses ambientes, a gente deve inserir no preâmbulo do documento 3 pacotes essenciais, que foram desenvolvidos pela American Mathematical Society, que usa o pacote AMS-MAT. No caso, o AMS é a abreviação desse onde foi desenvolvido o pacote. E MAT significa matemática. Aí ele determina as características matemáticas do texto e assim oferece diversos recursos que facilitam a escrita desse texto matemático. Existem mais 2 pacotes que a gente pode estar inserindo também, que ele fornece símbolos, né, o AMS Symbol, e o outro ambiente que fornece fontes, que é o AMS Fontes. O LaTeX ele proporciona 4 ambientes que nos permitem inserir símbolos, formas e elementos matemáticos, seja eles numerados ou não numerados. O ambiente MAT, que permite incluir as fórmulas, ele é delimitado pelo... Tipo, a gente usa o ambiente MAT e a gente insere a fórmula dentro desse ambiente. Esse ambiente ele não numera a fórmula, ele não centraliza também, ele só coloca a fórmula lá. A gente pode reduzir esse ambiente a esse símbolo. A gente, ao invés de estar utilizando aquele ambiente, a gente pode usar esse símbolo também. E aqui, dentro dele, a gente insere a fórmula. A gente pode utilizar também o ambiente E4, que aí a gente, nesse caso, ele vai destacar centralizando a equação e vai referenciar também. Quando a gente referencia aqui através da label, a gente chama a referência, no caso, no texto como ref e o nome que a gente colocou lá. Tem um ambiente também de display mat, que ele é um pouco similar ao mat, mas ele não identifica a equação e não numera e não podemos referenciá-la também. A gente pode resumir esse ambiente a gente pode usar 2 cifrões aqui e inserir a fórmula aqui dentro. Normalmente eu não uso os ambientes matemáticos, eu uso só a forma resumida mesmo, eu acho mais fácil, porque normalmente eu insiro fórmulas pequenas, não tão grandes assim. E no LaTeX existem alguns símbolos matemáticos que podem ser encontrados diretamente no teclado e assim serem inseridos de imediato no texto. Por exemplo, alguns deles são esses daqui. Existem outros símbolos que podem ser inseridos manualmente colocando o nome do símbolo após a barra invertida. Na barra de ferramentas, localizada no canto esquerdo do TechStudio, a gente pode encontrar alguns símbolos. Aqui no TechStudio, a barra de ferramentas é essa daqui, mas a gente encontra ela aqui, ó, nesse asteriscozinho. Ela fica aqui, aí aqui você encontra todos, você encontra
Normalmente eu coloco AL porque eu consigo ver todos os elementos que tem aqui. Mas aqui tem relações, setas, delimitadores, letras gregas, vários elementos que a gente pode estar utilizando no nosso texto. A gente também tem os delimitadores, como eu falei. Os delimitadores são os parênteses, colchetes ou chaves. E eles possuem uma ordem de prioridade, assim como quando a gente está fazendo cálculos, a gente também tem uma ordem de prioridade para calcular, para fazer alguns cálculos. E aí, quando a gente insere os comandos no TEC, existem chaves que ao longo do código, por conta para incluirmos, tipo, a gente, não sei se vocês perceberam, né? A maioria dos comandos, a gente tem chaves. Então, tipo, ele já é um comando, um código. Para a gente inserir a chave propriamente dita no texto, a gente precisa utilizar a barra invertida antes das chaves para ela ser inserida no texto. Porque se você utilizar a chave sozinha, ela não vai ser gerada no texto. Então, porque por padrão ela é utilizada como um código. Às vezes o delimitador que a gente usa, ele não fica do tamanho que a gente quer. Então a gente pode estar utilizando esses comandos big antes aqui das chaves, por exemplo, deixa eu ver. Eu vou usar esse, botar big. Eu vou botar uma fração. Para inserir uma fração, eu uso o comando frac. Eu vou colocar um meio e vou colocar aqui. Vocês vão perceber. Cadê? Eu botei aqui embaixo. Eu acho que não ficou perceptível. Mas eu acho que não ficou tão perceptível. Mas às vezes as chaves ela não fica do tamanho da fração que a gente quer. E para a gente estar aumentando ela, a gente pode estar usando esses comandos para ele ficar ajustável. Por exemplo, eu usei o comando maior aqui. A chave, ela ficou, o parêntese, ficou maior do que a fração. Para eu delimitar exatamente como eu quero, eu uso left e ao final aqui eu uso right. No caso, esquerda e direita. E aí ele fica por padrão do tamanho da fração exatamente. Ou a gente pode estar utilizando esses big aqui, esses comandos, e aí ele fica também se desejar. Isso aqui eu já falei. A gente também tem os subscritos e os sobrescritos, né? Normalmente os subscritos são colocados com um underline, por exemplo, se eu coloco aqui x2. E o sobrescrito é o expoente, né? Sei lá, x2 ao quadrado. Aí ele vai aparecer aqui, x2 ao quadrado. A gente também pode mudar os estilos da letra. Normalmente, quando a gente está falando de conjuntos, né, números naturais, reais, não, a gente utiliza o seguinte comando: mate bb. No caso, ele fica como se fosse um conjunto dos números naturais. E a gente tem vários estilos de letras que a gente pode estar utilizando também para especificar um trecho do nosso texto. No LaTeX também, para não ficar. Quando a gente insere uma reticências, ela fica meio esquisita. Aí, tipo, existem alguns comandos para a gente inserir algumas reticências mais específicas. Tipo, você quer centralizar, quer que fique em diagonal ou vertical. E aí a gente utiliza esses comandos aqui. A gente também pode estar criando ambientes de teorema, axiomas, definições, postulados. E para a gente criar esse ambiente, a gente usa esse comando no preâmbulo do texto. Aí aqui eu digo o tipo de estrutura, por exemplo, eu vou criar o teorema e o nome da estrutura. Esse nome é o que vai aparecer lá quando você criar o ambiente teorema. Por exemplo, eu vou criar aqui.
Cadê? Aqui. Ele criou aqui Teorimão. É, era isso que eu queria falar para vocês. Eu tentei fazer, vim bem do início mesmo, e mostrar algumas coisas, tipo como criar um texto básico, como inserir figuras, tabela, criar alguns ambientes, e como criar algumas coisas matemáticas. Essas foram algumas das referências que eu utilizei. Eu utilizei também o meu manual básico como base para criar esse, essa palestra. E utilizei outras referências que eu já vinha utilizando também desde 2017. Antes, eu só vou mostrar aqui para vocês uma coisa muito interessante. Aqui no Overleaf, a gente tem a parte de documentação. Nessa parte, ele tem várias coisinhas, tipo, aprenda LaTeX em 30 minutos, enviando um projeto, copiando um projeto. Ele ensina várias coisas. Então, qualquer dúvida que você criar, tipo, como inserir expressões matemáticas, como criar matrizes, você clica aqui e aí, tipo, ele vai ensinar passo a passo como cria, por exemplo, com aqui a matriz. É porque ele automaticamente, o meu fica em português, aí ele fica desconfigurado. Mas você consegue ver como cria vários tipos de matrizes aqui e tal. E são várias coisinhas que tem aqui do ladinho que você consegue aprender aos poucos, tipo, no Overleaf. Essa parte de documentação é muito interessante. Aqui, como a professora mesmo falou, a gente também tem no Overleaf alguns modelos prontos. E aqui você pode, por exemplo, eu vou clicar aqui em jornal acadêmico. Você pode clicar aqui em algum modelo que você queira abrir e você abre como modelo, ou baixa o PDF ou ver o código-fonte, não sei. Mas você já pode abrir direto aqui no Overleaf e editar ele automático. Então, o Overleaf, ele ajuda bastante as pessoas e quem tem vontade de aprender, consegue aprender muita coisa aqui. Quando eu comecei a aprender o LaTeX, não existia o Overleaf ainda. Ele tem pouco tempo que as pessoas utilizam bastante e que ele vem sendo implementado. Por exemplo, atualmente, quase ninguém sabe, mas eles têm um programa de conselheiros no Overleaf e atualmente eu sou uma das conselheiras dele lá também. Só que o que o conselheiro faz? Os conselheiros, um dos propósitos dele é você disseminar o conhecimento do LaTeX. E uma das coisas que eu estou fazendo agora é com vocês. Eu estou tentando ensinar vocês como utilizar um pouquinho o LaTeX. A gente é conselheiro, a gente não ganha nada para isso, a gente só ganha mais conhecimento. Eles dão pra gente a conta premium, minha conta Overleaf, a conta premium, eu não pago nada por isso. Só por ser conselheiro, eu tenho uma conta premium. Eu não sei se no de vocês já aparece, mas primeiro eles mandam, como eu tenho uma conta premium, eles mandam os recursos que eles estão criando para as pessoas que são conselheiro, primeiramente para eles estarem avaliando. Eu não sei se já aparece numa conta normal, mas no meu aqui, recentemente, eles criaram esse comandinho aqui, colocaram esse aqui, onde a gente procura alguns símbolos. Não tem todos aqui, porque eles estão inserindo aos poucos. Que é semelhante à barra de ferramentas que a gente viu aqui no TEC. Então, tipo, breve já vai ter todos os símbolos, as setas aqui que a gente utiliza no LaTeX. Então, é mais fácil ter esse comando, porque a gente basta clicar aqui, ele já insere automático a seta, o que a gente quiser. Eu acredito que nas versões normais já tem esse comando, porque, se eu não me engano, eles já lançaram. Mas dos benefícios de ser conselheiro é ter a conta premium e você tá sempre avaliando como está sendo criado as coisas no Overleaf para estar melhorando sempre para os usuários. É isso que eu queria falar para vocês. Obrigada pela atenção de todos e agradeço a professora pela oportunidade também de estar falando um pouco sobre o LaTeX, porque
eu estudo tanto e gosto tanto do LaTeX e às vezes eu também não falo, tipo, não tenho a oportunidade assim de falar muito. Mas eu agradeço a professora demais por isso. Nós que agradecemos, Tamires, a você. Muito obrigada. Excelente sua palestra. É muito pouco tempo, é muita informação. Acho que o pessoal foi bombardeado aí por muitas informações. E aí é uma sementinha que é lançada. Eu sempre falo que assim, é importante a gente se abrir para novas possibilidades, para a gente ter conhecimento da existência daquilo. Então, uma sementinha foi lançada a vocês. Eu gostaria de pedir a você, Tamires, que compartilhasse com a gente esse manual para que eu pudesse passar para o pessoal, para que o pessoal já tenha esse contato, né? E aí se interesse. E aí outra possibilidade também é vocês estarem participando do projeto. O projeto continua. Eu vou até entrar em contato com o professor Claudemir para obter mais informações do projeto para poder colocar e incluir nessa chamada que eu fiz aí para você envolver em projetos de iniciação. E eu gostei muito da fala da Tamires quando ela falou da importância de participar, e ela participou desde o início. Então vocês me perguntaram qual o momento ideal. Então ela já respondeu, né? Desde o início. Eu agradeço, Tamires, pela sua palestra. Se vocês tiverem alguma colocação, alguma coisa para falar, se quiserem manter algum contato com a Tamires, alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Tamires. Eu posso disponibilizar o manual, tipo, eu não tenho certeza exatamente se eu posso disponibilizar, porque eu tenho uma parte que só foi a minha parte que eu fiz, eu não sei do pessoal, dos bolsistas que continuaram, porque a outra parte que fizeram foi sobre química, se eu não me engano. Mas a minha parte eu posso disponibilizar até os slides que eu fiz, apresentei hoje. E quem quiser falar comigo, assim, eu vou deixar aqui meu Instagram. Se quiserem tirar qualquer dúvida, pode falar lá no Instagram, eu respondo. Eu amo tirar dúvida do LaTeX do pessoal. A maioria do pessoal da graduação de matemática sempre me procura para perguntar quando ocorre qualquer erro. E eu sempre gosto de responder, porque eu acabo pesquisando mais sobre determinadas coisas e acabo aprendendo mais. É como diz aquela frase, né? Quem ensina aprende duas vezes. Então, eu aprendi muito mais ensinando aqui para vocês. É isso mesmo. Um programa, eu vou apresentar aqui só para mostrar para o pessoal. Existe um programa que a gente consegue escrever, se você tiver uma mesa digitalizadora, né? Óbvio. Escrever um código e aí ele diz qual o comando que a gente vai estar utilizando. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui para mostrar pra vocês. É porque como existem muitos símbolos, são tipo mais de 1000 símbolos que tem de código. Então a gente não lembra de todos. Aí se a pessoa tiver uma mesa digitalizadora, por exemplo, eu quero um alfa, eu escrevo aqui um alfa. Ele às vezes vai aparecer um comando muito diferente, porque como eu escrevi aqui meio estranho, deixa eu ver se ele consegue aparecer o gama. Aqui, ele já apareceu, up gama. No caso é o comando que eu vou estar utilizando para inserir esse comando up gama. Mas para inserir o gama mesmo, eu só uso barra gama e insiro. Mas se eu quiser inserir esse up gama, eu tenho que usar esse pacote aqui. Ele já traz até o pacote que você precisa estar utilizando. Aqui também ele mostra também, como eu falei, a fonte, é o estilo. O estilo que eu mostrei a vocês, ele já fala que tem que usar o pacote AMS Symbol, que é dos símbolos. Aqui ele também mostrou como é o gama e tal. Aí ele aparece em vários. Qual o programa, Tamires? O nome dele é TextMate, esse nome aqui que tá aqui em cima. Aqui. TextMate. Interessante, gostei. Aí você usa a mesa digitalizadora para escrever mesmo. Tipo, eu tenho uma aqui e aqui se apaga. Aí aparece os símbolos que você deseja. Certo, pessoal. Alguém tem alguma colocação? Tenho não, tá?
Acharam muito difícil? Eu achei massa, velho. Só que, tipo, acho que as dúvidas e tudo mais surgem quando você tá na prática, entendeu? Mexendo, Então, é por isso enquanto, mesmo. eu não tenho muita coisa pra falar, não. Mas foi Então muito massa. é traquinar, né? É mexer, né? Programa. Primeiro abrir uma conta no Overleaf e começar a mexer e fuçar ali naquelas ajudas, naquelas coisas. E aqueles que se interessarem mais, pode falar comigo, pode entrar em contato com a Tamires e a gente pode ajudar vocês aí. E é essencial para a carreira acadêmica em qualquer área, tá? Porque todo mundo tem que entregar relatório, fazer resumo, fazer artigo. Então, é muito importante. As revistas científicas atualmente também tem alguns que pedem LaTeX. Exatamente. Quando você vai apresentar algum trabalho, a maioria pede no formato de LaTeX, né? O seu resumo, a introdução do seu trabalho. Então, mais uma vez, Tamires, gratidão pela presença, por ter se disposto a estar aqui, mesmo gripada, mesmo doente, apresentando aqui pra gente. Obrigada ao pessoal todo que participou. E vamos dar por encerrada. Obrigada a todos e desculpa por estar tossindo, mas Imagina. Só agradecendo aí no chat.